aqui para dar continuidade ao nosso quadro CPA Bizu com o assunto de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Chama a vinheta. Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para curtir esse vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postarmos aqui no canal. Venha comigo, vamos começar então sobre esse assunto que é muito interessante, que é a função do segundo grau. Veja bem, nós chamamos de função do segundo grau, que será definida domínio real contra domínio real. Olha só o bizu, hein? De função polinomial do segundo grau com o coeficiente A sendo sempre diferente de zero, mas ele pode ser qualquer número real, mas não pode ser zero. E os parâmetros dos coeficientes B e C também sendo quaisquer números reais. Gravou? Pegou a visão? Então venha comigo, olha só. Foi justamente que nós definimos. Esse cara aqui, ele é chamado de domínio da função. E esse daqui é o contradomínio da função. Beleza? Está bem simplificado para você aqui. E agora, falando do comportamento do gráfico dessa função polinomial do segundo grau, é que o seu gráfico, o gráfico dessa função, é uma parábola. Que isso, professor? Ela descreve, é um conjunto de pontos que descreve para a gente no plano. Uma parábola que terá esse comportamento. Venha comigo, olha só. Tá vendo esse cara aqui, o parâmetro A, esse coeficiente A que não pode ser zero? Então, se for qualquer número real positivo e não nulo, a parábola terá concavidade para cima. Opa, que é isso? Concavidade é a abertura dessa parábola, tá legal? Ela terá concavidade, a abertura voltada para cima. Isso dá para mim e para você a característica de que a função é crescente. Então calma aí, professor, vamos anotar isso para ficar registrado? Vamos sim. Se o nosso parâmetro A ou coeficiente A for positivo, isso dá a implicação que a nossa função é crescente. Ah, que facilidade! Isso daí, ela é crescente. Então, para eu identificar se a função é crescente ou decrescente, eu olho para a lei de formação, para o coeficiente A. Se ele for um valor positivo, eu assino embaixo que a função é crescente. Isso daí. E olhando para a representação geométrica, que nós chamamos de gráfico da função polinomial do segundo grau, é com a concavidade, a abertura da parábola voltada para cima, dar-se-á que a função é crescente. Show de bola? E o contrário, óbvio, o contrário, facilmente, dar-se-á que a função é decrescente. Ou seja, se o parâmetro A for um número negativo, se ele for negativo, ou seja, menor do que zero, então isso implica para a gente que a função é decrescente. Tudo bem, galera? Olha que facilidade! Então, aprendemos agora dois conceitos básicos de função quadrática. É o básico que você precisa saber. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho. Veja bem, tem algumas informações aqui embaixo que isso se remete ao discriminante que está logo aqui embaixo. Que parada é essa, professor? O que é o discriminante? Discriminante é nada mais, nada menos do que o famoso delta, que nós saberemos o valor dele, ou seja, o valor real que o representa, manipulando o valor dele a partir dos coeficientes A, B e C, tudo bem? Discriminante, que assim a gente encontra o valor real dele, legal? E agora vamos associá-lo ao gráfico, à representação gráfica da função. Veja bem, se o meu discriminante, tá legal, for igual a zero, quando a gente o encontra a partir dos coeficientes A, B e C. Se ele for igualzinho a zero, isso implica para mim e para você que as raízes serão iguais e elas serão números reais, ou seja, as duas raízes serão iguais.
Dar-se-á também com uma outra notação. Ele pode falar para mim, para você, que existe raiz dupla. Raiz dupla, então, são iguais. Isso implica que o delta tem que ser igual a zero. Legal? Facilmente. E com isso, mais uma informação, a parábola ela vai tangenciar, ou seja, tocar o eixo das abscissas, o eixo x, em um único valor. Olha que interessante. Então, 3 informações serão dadas para você. Se o discriminante, o delta, for igual a zero, nós temos 2 raízes reais iguais. E o gráfico dessa função tangenciará o eixo x em um único ponto. Não ficou até redundante, né? Tangenciar já é um único ponto. Beleza. Tranquilo? Gravaram? Agora vem para mim, ó. Quando o coeficiente A for negativo, a mesma coisa acontece, tá legal? O nosso discriminante igual a zero, não porque o A é negativo, mas se o nosso delta for igual a zero, tanto o A negativo ou positivo, acontecerá a mesma coisa. Veja, o delta igual a zero, isso implica pra gente que as duas raízes serão reais e iguais, ou iguais e reais. Legal? Conseguiram entender isso? Show? Então, 3 informações também foram dadas para você aqui. E em outro caso, professor, e se o nosso discriminante for um número positivo maior do que zero? Aí a gente tem a seguinte implicação. Se o delta for um número positivo maior do que zero, as duas raízes serão números reais distintos, diferentes, serão números reais. E o gráfico da função, qual é o comportamento dele em relação ao eixo x? Vai tocar o eixo x em 2 pontos diferentes, que são as raízes. Olha para mim, olha que facilidade. Os 2 pontos são diferentes, ou seja, corta o eixo x em 2 pontos, a parábola, facilmente. A mesma coisa acontecerá com o A menor do que zero, quando a função for decrescente, tá legal? O meu delta maior do que zero, isso implica que as duas raízes serão 2 números reais distintos, que aqui estará o nosso x' e o nosso x duas linhas, ou seja, as duas raízes. Fácil assim, tá legal? Agora venha para mim. E professor, e se o delta, na verdade, for menor do que zero, o que vai acontecer? Acontece que a função polinomial do segundo grau não terá, raízes reais, ou seja, as minhas raízes não serão números reais. Então serão o quê? Serão números complexos. Esses números complexos vamos estudar daqui a pouco. Pausa. Só entenda agora que aqui são números o quê? Domínio número real. Contra domínio também o conjunto dos números reais. Então, se o delta for menor do que zero, as nossas raízes não serão números reais. Qual o comportamento dessa função em relação ao seu gráfico, professor? Em relação ao eixo x. Então ela vai levitar. Tranquilo, ela não vai tocar em momento algum o eixo x. Legal? Por que ela não toca? Curiosidade. Por que ela não toca? É claro, nas raízes não são reais, esse eixo do domínio é o número, ou é o conjunto dos números o quê? Reais. Se não são reais, lógico que não pode tocar, ela vai levitar. Show de bola? Olha para mim agora, se o meu delta for menor do que zero, já sabemos que as raízes não serão números reais, então ela vai levitar com a concavidade para baixo, ou seja, ela não vai tocar o eixo x. Simples assim. Calma, agora venha comigo falar dos sinais dessa função. Olha só que interessante. Quando eu falo do sinal da função, eu quero saber em qual intervalo do domínio a função é positiva ou a função é negativa. Isso é muito bom, olha só. Vamos tomar aqui como parâmetro. Se o meu delta for igual a zero e o meu ar positivo, a função ela sempre será positiva, exceto nesse ponto, que aqui ela será igual a zero ou nula. Então, veja bem, esse é o sinal da minha função. Ou seja, sempre será positiva quando o meu a for positivo e o delta é igual a zero, porque só terá gráfico da função parábola para cima do eixo x, que são os valores reais positivos, e tocando em um ponto significa que o meu x
aqui é igual ao número real, que a minha função será nula. Legal? Simples assim. E quando o meu quando o meu A, perdão, o coeficiente A for negativo, ou seja, a minha função será toda ela negativa, 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 e somente nesse pontinho aqui, que são os valores, ou que é os valores das raízes, ou o valor da raiz, porque a raiz é dupla, um valor só, legal? Esse valor, a minha função, ela é nula, é igual a zero. Legal? Deu para entender isso? Show de bola! Isso é discussão do sinal da função. Veja agora quando o meu A for positivo e o meu delta também positivo. Olha o que acontece. A minha função para esse lado, pode ver ó, que a parábola aqui ela é acima do eixo x positiva, para cá também positiva e entre as raízes negativa. Isso é muito importante. Quando isso acontece? Quando o meu A for um número real positivo e o meu delta for maior do que zero também real positivo. Legal? E quando o meu A for negativo? Muito interessante. Aí a história mudou. Veja, aqui ela já se torna negativa, que está abaixo do x. Aqui também é negativa, porque está abaixo do x. E entre as raízes ela será positiva, porque, veja, vou pontilhar para chamar a sua atenção, ela é positiva porque está acima do eixo x. E agora observemos quando o meu delta for menor do que zero. Sabemos que não terão ou não terá raízes reais. Veja, para todo sempre a minha função sempre é positiva. Por que ela é positiva? Porque ela sempre se localiza lá aonde? Acima do eixo x. Veja que quando o meu A for positivo, quando o meu A for negativo e o meu delta é negativo, a função para todo sempre ela será sempre o quê? Negativa. Veja que só tem função gráfico abaixo do eixo x. Aprendemos os conceitos básicos da função quadrática, sabendo seus coeficientes e todo o comportamento da função em relação ao seu gráfico. Legal? E aí, rumo tão sonhado e tão esperado, as raízes dessa função. As raízes dessa função dar-se-á quando a minha função for igual a zero. Quando o meu f de x for igual a zero, que algebricamente falando é a minha função. E aqui está a equação, a famosa equação do segundo grau, na qual, para encontrar os valores das raízes, legal? Essa é uma raiz, nós temos que pegar os coeficientes, tá? Ou os parâmetros, coeficientes é melhor, coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, e usar a famosa fórmula de Bhaskara, que dá-se-á pela seguinte expressão: menos o B, que é o cara que multiplica o x, mais a raiz do discriminante, tá legal? B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2 vezes o parâmetro A, aquele cara que multiplica o x ao quadrado. E a outra raiz, que são dois valores, tá? São dois valores reais ou não reais. Quando não serão reais? Quando esses caras aqui, ou esse delta, esse discriminante for menor do que zero. Beleza? E a outra raiz, menos B, menos raiz de delta discriminante dividido por 2 vezes o A. Quem é o C? É o termo independente da função. Professor, onde eu verifico esse cara no gráfico da função? É onde a parábola corta o eixo Y. Se cortar o eixo Y acima da origem, o nosso parâmetro C é positivo. Se cortar abaixo, o nosso parâmetro C é negativo. Legal, galera? Paramos por aqui. Te dei todos os bizus básicos da função quadrática e vamos treinar agora em exercício. Não sai daí, fica comigo. Então, olha só, que exemplo maravilhoso para a fixação do conteúdo já dado para vocês. Olha só, então vamos fixar o nosso conteúdo. Primeiro passo, eu coloquei um enunciado bem simples. Sobre a função do segundo grau, aqui está a função, a sua forma polinomial, ou seja, a sua forma algébrica. Está 3x² menos 4x mais 1. Ele pediu para que encontre os coeficientes A e B. Poxa, bem simples. Então, lembrando, para fixação do conteúdo, é relevante esse exemplo.
Encontrar o parâmetro A ou o coeficiente A. Quem é? É o cara que multiplica o meu x quadrado em qualquer posição que ele estiver. Então aqui está o meu coeficiente A. E o coeficiente B é aquele cara que multiplica o meu x elevado a 1, independente da posição que ele esteja na lei de formação. É o meu B. E o meu termo independente é o meu C. Termo independente, sim, é aquele cara que não possui o x. Ou seja, não tem x, termo independente, ele é o meu coeficiente C. Então, eu vou anotar essas informações. O meu coeficiente A é igualzinho a mais 3, que quando não tem sinal ali sabemos que é positivo. O meu coeficiente B, ele é igual a menos 4, relevante pegar o sinal desses caras. Daqui a pouco você vai saber o porquê. E aqui, o meu C, ele é igualzinho a mais 1. Todos os parâmetros estão aqui. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais. Lembra que quando o meu A for positivo, lembra 3, é maior do que 0, isso é fato. A minha concavidade será voltada para onde? Para cima. A abertura da parábola será voltada para cima. Show de bola! E isso dá que a nossa função é o quê? Nossa função é crescente. Viu aí? Tá aqui todo o resumo para você, para fixar o conteúdo explanado na nossa parte de conteúdo. Show de bola! Agora vamos para o discriminante. Quem é ele? É o delta, que o seu valor real será dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, como eu o encontro? Simples assim, olha só que facilidade. O meu discriminante, ele é igualzinho ao valor do coeficiente b elevado ao quadrado. Então, por isso que é interessante você pegar o sinal, ó. Elevado ao quadrado menos 4 vezes o nosso coeficiente a, que é o mais 3, e vezes o nosso coeficiente C, que ele é dado por mais 1. E agora vamos encontrar esse valor 3 pontinhos para continuar a linha de raciocínio. E aqui a gente encontra uma potência com a base negativa. Menos vezes menos, vamos resolver o sinal primeiro. Dá mais 4 vezes 4, 16. Conseguiram pegar? Foi? Agora vem para cá. Professor, eu sempre me confundo nessa multiplicação. Então faça o seguinte, vamos primeiro usar a regra de sinal. Menos vezes menos, sabemos que é mais. Menos vezes mais, sabemos que é menos. Show? Então eu vou multiplicar primeiro os sinais. Venha comigo. Menos vezes mais, menos. Vezes mais, menos. Então eu já sei que aqui é menos. Me livrei de um caos. Pronto. Agora eu vou multiplicar os números. 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. E eu venho aqui e coloco 12. E aqui embaixo, então, eu vou colocar o valor do discriminante. Veja bem, galera, o discriminante bateu mais 4. O discriminante, ele é positivo. Se ele é positivo, então já temos uma característica aqui, ó. O discriminante é positivo. Já é sabido de antemão que as duas raízes serão números reais e distintos, lembrando do nosso conteúdo. Fechou? Mas vamos encontrar essas raízes. Gostaram? Que legal? Conseguiu fixar o conteúdo em sua cabeça? Então não sai daí, porque teremos muito mais novidades daqui a pouco para você. Olha só, os valores das raízes, facilmente encontrada. Quem é o meu B? Veja, esse menos é da fórmula, tá? Então vai ficar, ó, menos o valor do meu B. Quem é o B? Menos 4. Eu volto lá nos parâmetros ou nos coeficientes. Se ligaram? Show de bola! Mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Você acha mesmo que eu vou calcular isso de novo? Tá louco, rapaz! Olha para cá, nós já temos o valor do nosso delta. Quem é o delta? 4. Então eu venho aqui e coloco mais 4. Fechou? Ou 4. Dividido por quem, galera? Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 2 vezes o cara que multiplica o x ao quadrado, que ele é o mais 3. E venho aqui e coloco mais 3. Legal? Parênteses, não dá mole nisso. Vou colocar aqui 2. Aí igualzinho de novo, olha só. Então vai ficar, regra de sinal, menos vezes menos, mais. Então vai ficar mais 4.
mais a raiz quadrada de 4, 2. Dividido para quem, galera? Para 6. 4 somado com 2, 6. Dividido para 6, isso vai dar 1. Olha que legal. Esse aqui é o valor da nossa primeira raiz. Legal? Agora vamos encontrar a nossa próxima raiz. Não será um número igual a esse, será diferente porque o meu delta é positivo, maior do que zero. Pode ver, ó, 4 é maior do que zero. Por isso que a gente coloca aquela notação de boquinha aberta para o delta, porque ele é maior do que zero. Fechou? Vem pra mim aqui então, ó. Vamos fazer esse cara aqui. Então vai ficar, ó, menos 4. Galera, vou passar um bizu para você. Posso? Você me permite? Me permite? Me permitiu? Então vamos lá. Será tudo igualzinho a esse, exceto esse sinal central aqui, ó. Esse sinal que está na frente da raiz de delta. Só esse cara aqui vai ser diferente. Então vamos repetir todo mundo, na verdade, e trocar esse sinal, que já poderíamos cair aqui, ó. Fala sério, né? Poderíamos pegar o 4 menos 2 dividido para 6, que encontraríamos rapidamente o resultado da segunda raiz. Porém, estamos treinando, então vamos lá. Menos a raiz de 4, que é o delta, dividido por 2 vezes o A. 2 vezes o mais 3. Show? Então aqui vamos ter menos vezes menos é o mais 4. Legal? Menos, olha aqui, ó, a diferença, ó, menos a raiz quadrada de 4. Legal? Dividido para quem, galera? Por 6. Então é fácil também enxergar que isso vai dar 2 para 6. Positivo, porque o 4 é positivo. Simplificando isso daí, encontraremos 1 para 3. Então aqui está o valor da nossa segunda raiz. Vou falar para você o que eu acabei de fazer. Simplifiquei por 2 e simplifiquei por 2. Legal? Conseguiram entender? Show de bola! Então tudo que falamos no conteúdo está tudo sendo explanado para você aqui. Vem comigo. Vamos encontrar o sinal dessa função f. Olha só que interessante. O sinal é para dizer se qual intervalo de x que esta função ela será positiva, negativa ou nula. Legal? Venha comigo então. É interessante vermos que agora, nesse momento, vou desenhar o eixo x. Não vai ficar tão certinho, mas tudo bem. E a nossa parábola. Então, eu vou ter que remeter aqui, ó. O meu A é o quê? Positivo. Então, a concavidade é voltada para onde? Para cima. E o meu delta também é positivo. Eu tenho que tomar posse dessas duas informações a princípio. O meu coeficiente A sendo positivo, o meu discriminante também positivo. Então a concavidade dessa parábola será voltada para cima. Tá feio, ficou feio demais, mas tudo bem. Olha só. E por que o meu delta, tendo posse do valor dele positivo, eu já sei que as minhas duas raízes serão valores distintos, diferentes. Por isso que então a minha parábola toca no eixo x, no valor de uma raiz que é 1/3 e no valor da outra raiz aqui que é 1. Legal? Agora vamos discutir o sinal dessa função. Viu que beleza? Olha só, foi falado para você que a função será positiva quando o gráfico estiver acima do eixo x. Para quais valores a parábola está acima do eixo x? Aqui, então, ela é positiva no intervalo para x menor do que 1/3, isso é verdade, a minha função ela é negativa. Para qual ou para quais outros valores? Para cá, ó, a minha função também é positiva. Vou mudar a cor aqui rapidão. Positiva, veja que a minha parábola está acima do eixo x e eu vou escrever aqui quando o meu x, para quais intervalos reais do meu domínio, quando ele for maior do que 1, a minha função é positiva. Então eu vou anotar aqui, ó, isso implica que a minha função fx é maior do que 0. Também aqui implica que a minha função fx é maior do que 0. E quando que a minha função será negativa? Aqui, ó, negativa. Entre os valores de x, para quais valores? Para x maior do que 1/3, é verdade, ó, maior do que 1/3. E para x menor do que 1, para x menor do que 1. Isso daqui implica para mim e para você que a minha função ela é negativa. E quando que a minha função será igual a 0? Isso é interessante, nos valores das minhas raízes. Quando o delta for igual a 1/3, quando x for igual a 1/3,
e quando meu x for igual a 1. Isso implica então que a minha função, o meu f de x, é igual a zero, ele é nulo. Gostou, galera? Fiz agora uma análise do gráfico completinho para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, eu peço para você que curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para que tudo que postarmos aqui, você estará por dentro de tudo isso. Um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado e vamos embora para a parte 2, daqui a pouco está aí sendo postada para você. Um abraço, tchau, tchau, fui!